dia 25 de maio estreou na Netflix a série Snowpiercer, O Expresso do Amanhã, que é baseada num filme de mesmo nome, lançado em 2013, e que foi dirigido pelo Bong Joon-ho, o sul-coreano responsável pelo vencedor do Oscar, O Parasita. Eu sou o Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. Nós somos o Dude Lost e na edição dessa semana do Dudecast a gente vai falar então sobre a origem dessa série, né? Sobre o filme que motivou o surgimento dessa série de 10 episódios que a Netflix vai disponibilizar toda semana. Parece que na estreia são os 2 primeiros episódios, mas depois vai ser um por semana até chegar no 10º episódio, né? Mas a gente vai falar do filme aqui e dos temas do filme, das ideias por trás do filme e tudo que move até, de certa forma, parte da carreira do Bong Joon-ho, que está sempre falando de luta de classes, né? De temas ambientais. E aqui nesse filme Snowpiercer tem um pouquinho disso tudo, porque a trama do filme, basicamente, para quem nunca viu, e se não viu, veja, porque hoje, na data que a gente está publicando esse podcast, ele está disponível no Amazon Prime. É um filme distópico, é um filme que se passa num futuro próximo, onde problemas ambientais no mundo inteiro fizeram com que governos das principais nações chegassem a uma ideia de que, para resfriar o ambiente no planeta, eles têm que usar bombas, lançar bombas na atmosfera que proporcionassem esse resfriamento. Só que isso acaba provocando o congelamento do planeta. E com isso, o fim da civilização como a gente conhece, né? Aí a solução é meter todo mundo dentro de um trem que fica girando em torno do mundo. Leva um ano para dar uma volta ao mundo, passando pelos principais cenários, né? Era para ser inicialmente um projeto, um desses milionários malucos excêntricos. Projeto turístico, né? E acabou virando uma analogia da sociedade humana, né? Exatamente, aí é que tá a grande sacada desse filme, né? Porque se você for analisar ele na superfície, ele é só um filme de ação onde, né, as pessoas estão vivendo ali naquela distopia e tem que encontrar uma forma de sobreviver naquele mundo onde as oportunidades são escassas, os recursos são mais escassos ainda, e as pessoas estão brigando para tentar garantir a sua sobrevivência, né? Ele procura retratar exatamente a questão da luta de classes, a questão Cara, é um filme porrada, entendeu? Porque é difícil das pessoas entenderem, e eu não acho que é só uma questão de luta de classe, acho que é uma questão de maldade humana mesmo, da gente parar de querer chamar maldade de qualquer outra coisa. É maldade mesmo, é querer subjugar o outro, realmente acreditar que o outro é inferior, é querer justificar uma superioridade, seja usando uma desculpa científica ou religiosa ou filosófica. Eu acho que os tiranos estão sempre buscando explicação para a opressão que eles praticam, e o filme mais ou menos traduz isso, né? Então a sociedade dentro do trem é dividida entre os que estão nos últimos vagões e os que vivem nos primeiros vagões. Os últimos vivem amontoados, sujos, sem vista para a rua, para o mundo, na escuridão, se alimentam. Cara, isso é muito nojento, mas assim, eles se alimentam de umas barras de proteínas feitas de insetos, de baratas, né? E eles não sabem disso, né? Não sabem disso. E o que a gente vê no começo do filme é exatamente isso. Esse povo sofrendo, e as histórias são constantemente humilhados, né? Violentados e explorados, né? E passam fome e são explorados, e volta e meia são levados para exercer alguma função lá nos vagões da frente. As crianças desaparecem, são levadas, ninguém sabe para quê. E o que a gente vê, a história do filme em si, é esse povo se rebelando, né? Se organizando para se rebelar e tentar chegar, né? Meio sem saber por quê, nem como, nem por, né? Mas eles, porque é um vagão sem destino. Sem destino, exatamente. Ele tanto que tem um momento que é até curioso, é um momento que tá tendo um embate, né, porque o grupo do vagão de trás, ele se revolta, né? O filme nesse sentido ele é muito objetivo, né? Não tem muita enrolação, as coisas vão acontecendo. Não fica demorando muito para as coisas acontecerem. Pois e esse grupo de trás do vagão, ele é meio que liderado pelo personagem do Chris Evans, né? O Capitão América. Ele faz um personagem chamado Kurtz, né? Que é ao lado do Jamie Bell ali, que faz o Edgar. Eles são ali a força da juventude que vai levar aquele grupo, então, numa espécie de revolução, né? Para tentar sair daquela vida ali de jugo, né? Eles nem sabem, porque a questão toda eu não posso sair do trem,
Porque o ambiente é hostil. É uma questão mesmo de, bom, se é pra viver assim, pra que viver? Então, as armas, né? Então, é basicamente isso que acontece. Então, existe essa revolução em que o grupo começa a avançar, né, pelos vagões, né? E vão descobrindo um mundo absurdo de luxo e de... Eles têm uma espécie de informante nos vagões da frente que vai munindo esse grupo com pequenas informações, né, para que eles passem a se organizar e entendam como funciona esse trem, esse expresso todo, que são vários vagões, e eles possam ir avançando, né? Porque não dá pra ir do último pro primeiro, porque não pode sair do vagão, então tem que ser um por um. Um por um. Então é um trabalho em equipe, é um trabalho que exige organização, mínimo que fosse. E eles, conforme eles vão avançando, claro, eles vão sofrendo retaliações e vão perdendo, né? Se estabelece uma guerra dentro do trem, mas eles vão avançando e vão vendo aí uma estrutura, toda uma estrutura como se fosse mesmo uma sociedade, né? Sim, você tem lá tem toda uma cadeia, né, estabelecida. Você tem o proletário, porque essas pessoas são muito usadas para fazer a força motriz ali, dos trabalhos braçais, né? Alguns deles são escolhidos, outros são selecionados pelas suas habilidades, né? Quem aqui sabe tocar violino? Aí esse cara vai ser puxado lá do vagão para ficar trabalhando para servir o pessoal que tá lá no vagão da frente, que eles nem sabem que tipo de vida que levam, né? Então é um choque constante de realidade, né? Porque à medida que eles vão avançando nos vagões, eles vão percebendo mundos diferentes ali dentro, né? Eles passam por dentro de uma escola e aí você tem momentos surreais, né? De como é feita uma lavagem cerebral mesmo, uma doutrinação mesmo, ideológica das crianças. Porque as crianças são desde pequenas ensinadas de que quem tá lá no vagão de trás é porque é vagabundo. É vagabundo, é lixo. Então se você é sujo, se você não tem o que comer, é porque você é culpa sua, você é vagabundo. Você é vagabundo, você é um nada, então você merece aquilo. E essa concepção mesmo de merecimento horrível que existe, entendeu? Ou quando não é uma questão de merecimento, é uma questão mesmo divina, porque Deus quis que você tivesse nessa posição. É bizarro isso, sabe? Ou até usam tentam usar de pseudociência para justificar uma seleção natural, alguma coisa assim. E a própria, né, a Tilda Swinton, né, que é uma atriz muito singular, caricata, né? Também, né? Ela faz nesse filme uma personagem super caricata, né? Ministra, né? Uma ministra chamada Mason, que é meio que a porta-voz do cara que seria o maquinista, entre aspas, né, do Expresso lá, que a gente vai conhecer já mais no terceiro ato do filme, que é feito pelo Ed Harris. E que é tratado como se fosse uma deidade, né? Uma divindade dentro do trem. Ele inclusive nessa cena da escola, né, que a gente vê ali, as crianças assistem vídeos, né, que falam como ele salvou a humanidade, né? Como ele construiu aquele mundo que permite que as pessoas sobrevivam e tenham certo conforto ali. Então ele realmente é tratado como um mito, um semideus ali quase, né? O que deixa a gente bastante desconfortável é que logo de cara a gente vê essa história que eles eram alimentados com baratas, né? E em seguida eles vão entrando nos vagões e vão vendo ali pomares, aquário, açougue, escola, e aquela cara de caramba, cara, a gente tá comendo barata, sendo obrigada a comer barata, e os caras vivendo normalmente. E quando a gente descobre por que eles passaram a comer aquela barra proteica de baratas e insetos também, é um outro choque, né? Porque as pessoas eles não tinham nem comida, então o que acontecia? As pessoas lutavam entre si e quem morria virava carne. Né? Então é um momento também chocante. Aí as pessoas começaram a amputar os próprios membros e oferecer para que as outras pessoas comessem. Então, o filme não é um filme fácil, é um filme bem pesado. Assim. A temática dele é pesada nesse sentido, porque de fato ele tá jogando ali na cara, né? Olha como funciona uma sociedade desesperada, onde a maioria é massacrada e subjugada pelas partes superiores, digamos. Porque a questão é, caramba, cara, dava pra todo mundo comer, entendeu? Tipo assim, só organizar direitinho. É aquela coisa. É porque ninguém quer. Não, é porque eu não quero fazer um trabalho sujo, entendeu? Não é isso também, né? Quem tem quer ter muito. E quer ter só pra ele, entendeu? Tipo, não é o caso, beleza, tem um trabalho sujo pra fazer, então vamos dividir, cada um faz uma vez por semana. Tem tanto aqui de comida, tá, mas se dividir dá pra todo mundo. Não, cara, eles não pensam assim, entendeu? E pra acumular, por ter o poder de ter
praticam a maldade, que pra mim não tem outro nome, entendeu? Isso é ruindade mesmo. E você vê até na própria organização dos grupos, né? Porque no grupo da parte de trás do vagão, a gente tem o personagem do John Hurt ali, que já faleceu, né? Ele faz um personagem chamado Gillian, que ele é meio que a voz da sabedoria ali, né? O ancião do grupo, né? E você vai vendo ali que os mais jovens respeitam as posições dele, né? E ele meio que vai incentivando também esses mais jovens a... Não, a gente tem que, né? Agora chegou o momento de se revoltar, de se rebelar, né? De tentar sair dessa situação aqui, mudar essa nossa vida, né? E ele tá o tempo todo ali incentivando o personagem do Chris Evans, que é o Curtis, né? A meio que abraçar uma postura de líder que ele nem quer ser o líder de nada, né? Ele diz isso, né? Eu não sou o líder, né? Mas ele é meio que colocado naquela posição ali e vai avançando. E as cenas que vão acontecendo nos vagões, né? As sequências de batalhas mesmo, né? Porque cada novo vagão que eles vão avançando um pouquinho acontecem coisas diferentes, eles encontram grupos diferentes e tem batalhas muito sangrentas, né? Batalhas realmente com um banho de sangue, assim, com sequências realmente... E o estilo do diretor também, do Bong Joon-ho, ele vai filmando muito com muitos momentos você se sente mergulhado naquele ambiente porque a câmera tá na mão, né? E você meio que se sente como um espectador daquela ação ali, né? Você como se você fosse jogado para dentro daquele vagão, naquela confusão sem enxergar o que está acontecendo direito, porque também é outra coisa proposital, né? Tem pouca luz em boa parte do filme, né? Tem pouca luz. Tá trem, né? E de poucas áreas também tem janelas, né? Para o mundo exterior. E um personagem importante também na história, que eles resgatam no caminho, que é o que vai abrindo os portões dos vagões, é um engenheiro que... Era o responsável pelos segredos das portas, né? Pela segurança e pela eletricidade. Ele é feito, inclusive, pelo Song Kang-ho, né? Que é o ator sul-coreano também, que é muito colaborador do Bong Joon-ho, né? Ele estava no Parasita também, ele estava lá no Hospedeiro de 2006. É um ator que está sempre nas obras do Bong Joon-ho, né? E ele acaba sendo um personagem que consegue ter a percepção de que o mundo lá fora estava mudando. Sim. Então, ele deu a perspectiva de... Ok, não basta só chegar no primeiro vagão e confrontar o maquinista, né? O Wilford. Né? Dá para escapar. Então ele torna a jornada... Ele joga essa ideia no ar, né? Então assim, mais pro final ele joga essa ideia pro ar. E aí no final, que eu acho que é o grande plot twist do filme, é quando o personagem do Chris Evans, ele encontra o Wilford e ele fala que essas revoluções, essas revoltas, elas são todas organizadas e permitidas. Inclusive... Para que a gente encontre o equilíbrio, né, da população. Tipo, quando a população lá do último vagão fica muito grande, eles deixam promover alguma coisa assim pra... eles não impedem a reprodução porque eles precisam de crianças, inclusive, né? Porque crianças são sequestradas, são tiradas realmente do último vagão porque elas são usadas no maquinário lá da locomotiva, né? Porque elas são pequenas e elas conseguem entrar nos espaços em que as peças já estão deterioradas e só uma criança consegue manualmente garantir que a locomotiva continue girando, né? E o que é bizarro é que quando existe esse confronto, o cara realmente acredita que ele é um predestinado, né? Que ele é Foi o que você falou, né? Ele acredita que ele tá fazendo bem, que ele é aquela coisa... Mas não só ele, né? O discurso vai ser não sempre só dele, igual, ele é passado pela ministra lá da Tilda Swinton, que ela fala isso em vários momentos do filme, né? A importância de se ter um equilíbrio aqui. Não, e a importância porque vocês têm que ficar no lugar de vocês. Vocês são o sapato, tem que estar no pé, entendeu? Então, assim, essa questão mesmo de que é bizarro, né? A gente tá em 2020, o que mais me deixa louca, assim, desesperada, é que as pessoas pensam assim ainda, né? E pensam perto da gente. E as pessoas aparentemente estão apáticas e não se revoltam com isso. Não, e é engraçado também, engraçado entre aspas, né, gente? Por favor. É porque, né, o filme retrata muito bem isso também, que quando grupos desfavorecidos tentam tomar alguma iniciativa para mudar o seu status, quem tá lá em cima sempre coloca outras pessoas daquele mesmo grupo para lutar com elas, né? As pessoas lutam entre si, para que elas não tenham realmente a possibilidade de... Até fomentam, às vezes, né? Como você citou antes, que é um ponto de virada do final do filme, que quando o Curtis descobre, de fato, que
que aquela primeira primeiro que aquilo não era uma iniciativa nova, né? Ele não foi o único a tentar fazer isso. Outros já tinham tentado, não tinham conseguido chegar tão longe quanto ele chegou, né? No avançando os vagões. Mas ao mesmo tempo que as pessoas tentam avançar e tentam se rebelar porque não querem mais suportar aquela situação ali, elas estão lutando com pessoas que também não têm nada. Porque as pessoas que estão ali, a única diferença é que a pessoa que está lutando com ela tem uma arma. Porque ela foi armada por aquele cara que tá lá em cima. Por aquele grupo que tá lá em cima, né? Então é meio que extrapolando uma situação, é o que a gente vê quando, sei lá, grupos de professores vão pra avenida protestar por melhores condições de trabalho, melhores salários, e o governo bota a polícia pra ir em cima desses caras. E o policial também é um cara ferrado, tanto quanto o professor. Né? Então o filme retrata isso de uma forma muito crua. Faz né? analogia exatamente a isso. E é uma representação nua e crua de como é a sociedade humana, né? E a única coisa deliciosa é o fim, né? Porque o fim, ele é caótico e ele Mas antes de falar do fim, eu quero falar de uma coisa que assim, o que eu mais acho interessante na estrutura desse filme, que ele vai se desenvolvendo, é porque por essa coisa de ter uma coisa de vagão a vagão, ele tem muito uma estrutura também de ser um... Sabe aquele videogame que você tem que ir avançando fase por fase? Porque você não consegue pular para chegar no outro, você tem que ir passando, de fato, fase por fase. E quase sempre tem um chefão, entre aspas, na fase, né? Surge um antagonista ali, surge um capanga muito forte que é difícil de ser derrubado. Parece até imortal, né? Parece imortal, e você vai encontrando essas pessoas ao longo do caminho e pessoas que estão lutando com você, mas que também nem sabem por que elas estão fazendo aquilo. E quando elas se dão conta do que elas estão fazendo, também já é tarde demais, porque elas percebem que elas são só uma mola na engrenagem daquela estrutura toda, que permite que o jogo continue rolando ano após ano, né? A gente vê, quando a história do filme se passa, eles falam isso já no iniciozinho, que já era o 17º, né? E quando eles passam, já mais ou menos na metade do filme, eles estavam completando o 18º ano daquele trem girando ao redor do mundo ali. Né? O mundo estava congelado e o trem estava girando com aquele grupo de pessoas e que vai se mutando ao longo dos anos, né? Então é bizarro de ver como que as coisas... A estrutura daquela sociedade toda ali... E tem um vagão que eles chegam também, que eu acho muito curioso, que é o vagão que eles chegam numa espécie de boate, onde a juventude está toda ali meio que... meio não, eles estão, né, numa espécie de rave ali. Eles estão totalmente alienados do mundo que cerca eles, né? Estão ali drogados e acredito eu que são propositalmente drogados para que não percebam, né? O seu papel é esse aqui, você não pode nem ir para frente, nem ir para trás, o seu lugar é ficar aqui, né? Alienado, sem saber o que está acontecendo ao redor e como funciona esse expresso, como funciona esse trem, né? A sua vida funciona porque você tem que ficar aqui. Né? E de novo, um discurso que é batido o tempo todo no filme. Né? Você não tem que mudar, não tente sair de onde você está. Porque senão a gente vai te massacrar. A gente vai te botar no teu lugar. Inclusive as pessoas que tentam, elas são punidas de uma forma muito severa, né? Porque o mundo exterior está congelado, então eles passam em áreas que estão mais geladas do que outras e pegam membros dessa pessoa e botam do lado de fora do trem por um determinado tempo lá, até que o membro dessa pessoa congele, então ela seja amputada assim de forma radical, sem anestesia, literalmente, né? É um filme duro, mas ele tem esse final caótico, porque é aquilo, né? Não adianta a guerra, não adianta o conflito, não adianta nada. O que precisa é ter resetar, é começar de novo. Então, esse engenheiro, ele dá um jeito, ele e a filha, ele tem uma filha que está acompanhando nessa jornada, de explodir a porta, e ao explodir provoca uma grande avalanche, né? E acaba que o trem inteiro é destruído e sobrevivem 2 pessoas. 2 crianças, né? 2 crianças, uma adolescente e uma criança. E que saem do trem, né? E começam a andar na neve e enxergam ao longe lá um urso polar, né? E percebe-se que naquele local, pelo menos, onde o trem descarrilha, né? E aparentemente só as 2 crianças sobrevivem, havia condições climáticas que permitisse a sobrevivência, né? Elas não iam congelar imediatamente, como era o mito construído também para todos que estavam dentro do vagão. Né? Ou seja, todo mundo que estava dentro do trem, além de quem estava no último vagão, também sofria essa opressão.
e não conseguiam enxergar, porque estavam ali curtindo o luxo, o poder. Só que eles também tinham sido... A liberdade também tinha sido roubada deles. Então eles estão tão fascinados com o que brilha, que esqueceram... Com o conforto, que esqueceram da própria liberdade, que é o bem maior que o ser humano tem. Né? Então, assim, a vida, né? Viver a vida em sua plenitude. Então eu acho que o filme, ele... Cara, ele é muito assim, tipo, eu vou pegar e como é que eu posso falar sobre sociedade humana? Fazendo uma metáfora. Não, eu falei lá no início, né? Essa é uma característica muito comum das obras do Bong Joon-ho, né? Porque ele faz isso. Quem já assistiu o Parasita sabe que ele faz, a mesma né? coisa. Ele retrata a mesma coisa, só que dentro de uma casa. Não, né? E de uma forma diferente, né? Basicamente ele conta a mesma história de uma forma diferente. Mas ele fala a mesma coisa. A mensagem é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E ele mistura essa questão ambiental ainda também, né? Que era uma outra questão que estava lá no Hospedeiro. No Hospedeiro, exatamente. Né? Um filme de 2006. Então, ele consegue fazer essa construção realmente de uma forma que não é panfletária demais, né? Esse cara, ele é genial, ele faz filmes que... cara, não é impossível você assistir um troço desse e não ficar sensibilizado, a não ser que você seja uma pessoa muito ruim, né? Então... Assim, até acredito que muita gente acaba assistindo o filme só pela ação que ele promove. Não, pelo amor de Deus, tem que ser mas muito desculpa, assim, eu não gosto muito de entrar, mas eu vou entrar, entendeu? Cara, se você assiste um filme desse, se você não pensa sobre o que tá vendo, porra, vai estudar, sabe? Vai estudar, sei lá... Recomeça a vida, porque você tá vivendo errado, entendeu? A gente nem viu a série ainda, né, que, como eu falei na abertura, estreou dia 25 de maio. A ideia é depois até fazer um outro podcast para falar da série, fazer até o comparativo com o filme mesmo, ou um vídeo lá no canal do YouTube. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa, né? Mas não sei também se a série vai conseguir, né... É difícil, né? 10 episódios, como é que eles vão conseguir? Claro, vão ter que extrapolar muitos temas do filme, né? Eu vou ser bem honesta, não é um filme que eu digo assim, nossa, amei ver. Não amei, cara. É um filme maravilhoso, mas não é um filme que você ama ver. E a gente viu 2 vezes. Ele é bom pelo que ele propõe em termos de reflexão. Mas você fica mal, entendeu? É um filme de temática pesada, né? Você fica mal, aquilo te incomoda, entendeu? Não, e essa coisa de você, revolta, né? Você ficar mal, revoltado, é porque quando a gente chega no final do filme ali, quando o Kurtz lá, o personagem do Chris Evans, que é um dos poucos que consegue sobreviver realmente até chegar ali no... ele que chega no último vagão. No último vagão, na locomotiva, onde tá o Wilford, né? O personagem do Ed Harris. Ele então é confrontado, né, com a realidade da coisa. Primeiro que ele tem que expiar os seus pecados, dizendo que lá atrás, quando não tinham nem sequer barra de proteína de barata, eles tinham que comer carne. E ele confessa que a melhor carne era carne de bebê. Né? Então olha que coisa pesada de você ver alguém falando e alguém admitindo. Porque era uma luta pela sobrevivência. Né? E ao mesmo tempo que ele chega ali, o Wilford joga na cara dele. Cara, isso aqui... Não adianta você querer tomar o poder aqui. Para isso aqui funcionar, pra gente pra essa roda continuar girando, tem que ser assim, desse jeito. Porque vocês são selvagens. E ele fica o tempo todo, cara... É o eterno discurso da civilização e da barbárie. Sim. Que as pessoas compram, entendeu? E usa isso justamente para manipular o grupo que tenta mudar as coisas. Se você é diferente, você é o bárbaro, você precisa ser o domesticado, você precisa ser subjugado, porque você é bárbaro e eu sou civilizado. Cara, esse discurso tá aí há séculos. Inclusive o Wilford fala pra ele, né? Você agora, eu já tô mais velho, então acho que chegou a hora de você tomar meu lugar e você pode salvá-los deles mesmos, né? A frase que ele usa, né? Cara, é sempre assim. A culpa, de novo, a mesma questão da doutrinação que era feita na escola, no vagão da escola, né? Pra criança desde pequena achar que quem tava lá atrás tava lá porque era vagabundo. É a mesma que o cara usa depois, que o Wilford usa depois lá na frente, pra falar que, né, essas pessoas têm que ser salvas. Tem que existir Vocês precisam desse regramento, porque vocês são os animais, entendeu? É basicamente isso. Mas, gente, esse discurso é secular, da civilização e da barbárie. Todas as grandes conquistas, todas as conquistas e, na verdade, conquistas não, né? Todas as grandes invasões e extermínios que foram provocados na história da humanidade foram com esse discurso de civilização e barbárie, entendeu? Primeiro que é o cara que mora na África
tem que ser escravizado, porque o cara que é lá no Oriente Médio, as cruzadas têm que ir lá porque a minha verdade, eu sou o civilizado e ele é o bárbaro, né? A América é a mesma coisa, eu sou o civilizado, eles são os bárbaros, aí extermina os povos indígenas. Gente, é esse discurso. Ele só muda de geografia, e hoje em dia às vezes. É a mesma coisa, as pessoas sempre... esse discurso polarizado é exatamente isso. Sempre tem alguém se colocando no papel do civilizador e botando o outro no lado do selvagem. Bárbaro. Por quê? Porque é exatamente isso. Não consegue viver com a diferença. Não consegue compreender as nuances da diferença. Então, o filme fala disso. E além disso, ele também sugere a ideia de que muitas revoluções, entre aspas, que a gente acaba vendo ao redor do mundo, na verdade não são frutos de uma iniciativa pura daquele proletário, daquela classe oprimida, né? Ela, às vezes, pode ser incentivada por quem está lá em cima, porque precisa justamente fazer esse suposto controle de população, né? Então, tem que morrer gente mesmo, porque tem muita gente aqui agora. Os discursos e repetem sem refletir sobre aquilo que elas estão dizendo. Entendeu? Então elas se abraçam nessas ideologias e nesses discursos. Por quê? Porque sempre querem se situar no lugar do civilizador, entendeu? Então, assim, do dono da razão. E às vezes quem não... E que é também um ponto muito curioso do filme, né? Que é muito representado pela personagem da Tilda Swinton, porque ela abraça esse discurso, mas ela não tá na elite. Ela não tá lá sentando nos vagões mais luxuosos. Ela só é aquele intermediário que repete aquele discurso que ela provavelmente ouviu quando era criança, sendo doutrinada naquele vagão escolar, e ela abraça aquilo, né? Ela acha que está fazendo realmente a coisa certa. Que, de fato, 76% tem que ser eliminado de vez em quando porque o vagão está muito cheio, então as pessoas não conseguem... É o que ela diz, né? Eu quero viver. Tem uma hora que ela fala isso. Por que eu tenho que confiar em você? Ela, porque eu quero viver. Então, assim, é sobrevivência. As pessoas fazem qualquer coisa pela sobrevivência. E é muito interessante ver o choque, então, quando a realidade se abate sobre o personagem do Chris Evans, né? Porque ele percebe, de fato, todo o peso daquilo ali, né? Cara, então todas as minhas iniciativas aqui não eram genuínas. Elas já estavam... Ele estava sendo manipulado. O tempo todo, né? Até o ancião lá atrás, né? O Gillian, o personagem do John Hurt, que seria ali o seu incentivo. Ele tava... Aquilo era um jogo combinado com o cara que estava lá na frente. E é uma frase importantíssima que o personagem do Ed Harris fala, que é a chave de tudo. A frente e os fundos precisam conversar para manter o equilíbrio. Ou seja, existe sempre esse pacto. Sempre tem alguém... É o pacto, exatamente. É quando você acha que você está representando, que você tá... É o que eu digo, cara. Não assume nenhum discurso que não é o seu, como se fosse verdade. A verdade você não assuma discurso nenhum como verdade absoluta, porque o jogo por trás é sempre obscuro. E os interesses de quem você está defendendo, você não sabe. Você está lá de boa vontade, assumindo uma bandeira e fazendo papel de idiota. Da mesma forma que não se mitifique pessoas, né? Não crie salvadores da pátria, porque você nunca sabe as reais intenções desse salvador da pátria. Não existe pureza na Terra. Não existe pureza na Terra. O Expresso da Manhã, ele representa muito disso aí, né? A ideia por trás disso, a discussão que ele fomenta, a discussão que ele faz a gente ter para refletir sobre o mundo que a gente vive. É um mundo distópico, mas que encontra reflexo em muita coisa que a gente vê no nosso presente, né? Principalmente nesse momento de isolamento, em que a gente vê uma guerra ideológica aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? De correntes de... acredita na ciência, questiona a ciência não sabe de nada, quem sabe sou eu, né? Então... é muito disso, né? É um filme que ele é poderoso até nesse sentido e nesse momento, né? Então, exatamente, fica a expectativa de que realmente a série consiga ampliar os temas que o filme aborda e faça de uma forma que realmente deixe o público engajado, interessado, né? Provoque realmente novas discussões, novas reflexões, né? Sobre até o sistema que a gente vive, né? O sistema, principalmente do mundo ocidental, né? Será que vale a pena seguir adiante com esse... Tá dando certo isso? Essa desigualdade tão gigantesca que assola o mundo ocidental, né? Pode ser diferente? Por que não é diferente? Pois é. Fica aí a grande pergunta
e o convite que a gente deixa para que você reflita e assista o filme se você não viu o filme, né? Exatamente, a gente falou spoiler pra caramba, né? Azar do seu que eu ouvi sem ter visto o filme. Bom, como eu falei, o filme tá disponível, pelo menos agora em maio, né? Ele tá disponível na Amazon Prime, né? O serviço da Amazon, que é o streaming, né? O principal competidor da Netflix. Mas a série está na Netflix, né? Então, porventura, se você já vai mergulhar também aí, tentar dar uma chance à série também, ela já está disponível a partir do dia 25 de maio lá na Netflix. E a gente fica por aqui nesse programa dessa semana. Espero que você tenha gostado aí do papo. Participe conosco, né? Compartilhe aí suas opiniões. Já viu o filme? Diga aí o que você achou do filme, né? O que a gente de repente deixou de falar aqui nesse podcast. Divida conosco aí, fale suas impressões também. E nos ajude, né, a divulgar esse trabalho que a gente está fazendo aqui com o podcast. Toda semana um programa novo, uma edição nova aqui no blog, no site, no YouTube, em todas as plataformas possíveis para você poder ouvir esse programa. Então tá, pessoal. Na dúvida, acessa doodiarlodge.com.br e você vai saber o melhor canal para você assistir os nossos vídeos, né? No YouTube, no caso, né? Sempre e ouvir os nossos podcasts. Aí tem uma cacetada de lugar. Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.